Satisfaction! O Sócrates fala que ele tinha um demônio. Sério? É um Daimon, só que a gente traduz por demônio. Só que é um espírito. Os Diamonds, eu realmente. Tem uma só discussão só sobre isso, né, velho? Só. Só sobre isso. Porque ele fazia intermediação, né, entre o plano espiritual e o plano material. Loucura, né, velho? No caso do Sócrates, né? Claquete! Olá, Home Studios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia aqui nesse canal. Se você quer se preparar para o Enem, se você quer se preparar para as suas avaliações, se você quer aprender mais sobre filosofia, sobre física, sobre outros conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós já temos vários vídeos aí sobre filosofia, sobre física e em breve teremos novidades no canal com mais conteúdos de outras disciplinas para vocês. Então, estamos aguardando a sua inscrição. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia. Eu coloquei aqui emergência da filosofia, porque emergência não quer dizer que a filosofia está rápida, está chegando rapidinho, não é isso. Quer dizer que ela está surgindo, tá? Quando alguma coisa sobe, alguma coisa emerge. O Léo sabe de física, não é isso, Léo? É isso aí. Mas estão precisando, tá na emergência, né? Estão precisando de filosofia nesse mundo aí. Muito rápido. Então a filosofia surge. Ela surgiu do nada? Quando uma coisa emerge, ela surge do nada? Não, ela não surgiu do nada. Tem algumas características que fazem com que a filosofia surja na Grécia naquele século VI a.C., tá? Bom, nós vamos falar sobre esses fatores agora mesmo aqui. Tem essas características que fazem com que a filosofia surja, só que eles pegam conhecimentos antigos, por exemplo, a matemática egípcia vai influenciar em grande medida a filosofia grega. Então, eles juntaram muitos conhecimentos e fizeram um conhecimento sistemático e rigoroso. Então, vamos primeiro definir o que significa filosofia. Etimologicamente, a palavra filosofia tem esses dois radicais, o radical filo e o radical sofia, ok? O que significa filo? Filo pode significar amor ou amizade. Lá no contexto grego, nós temos uma palavra só para amor, que é amor, adivinhou? Os gregos tinham 3 palavras. Tinham o amor eros, que é o amor erótico, o amor carnal, né? Daí a gente tem a palavra erótico hoje na contemporaneidade. Tinha o ágape, que é um outro tipo de amor, que é o amor desmedido, incondicional. Leia o livro do Padre Marcelo Rossi. E o amor philos, que é um conceito mais próximo de amizade, aquele amor de companheirismo, de andar junto, de caminhar ao lado de alguém. E sofia, que significa sabedoria. Então, a filosofia significa isso, caminhar junto com a sabedoria. Não é um amor erótico, porque não é posse. Não é posse. Não é ter a sabedoria para mim. Ela não é minha. Os gregos entendiam que a sabedoria pertencia aos deuses, ok? Mas, se ela não é minha, eu posso procurá-la. Eu posso estar junto dela. Eu posso caminhar junto dela. Ela é uma entidade. Você sabe que os gregos tinham as suas divindades que representavam essas forças, ok? Então, a sabedoria, a filosofia seria andar junto com a sabedoria, ser amigo dessa sabedoria, buscar estar próximo dela. Entender que eu não sei tudo. Lembra da frase do Sócrates? Lá todo mundo conhece a frase do Sócrates. Só sei que nada sei. Eu sei que a sabedoria não pertence a mim, ela pertence aos deuses. E ao reconhecer a minha própria ignorância, a saber que eu não sei, eu posso então partir em busca de um processo, de busca dessa sabedoria que eu não tenho, que não me pertence, ok? O cara que acha que sabe tudo, ele vai procurar o quê? Nada, porque ele já sabe tudo. Ele vai conhecer o quê? Nada. Se você já tem um carro, você vai querer comprar um carro? Não sei que você quer um carro melhor, né? Mas se você já tem, você vai querer alguma coisa que você já tem? Não. Você quer aquilo que você não tem. Você procura aquilo que você não tem. Então não seja um sábio, seja um filósofo, aquele que busca a sabedoria constantemente o tempo todo. Bom, isso é o conceito de filosofia etimologicamente significa. Só que ela vai ganhar contornos, né, ao longo da história, que nós vamos estudar depois. Mas isso é só um radical. É óbvio que a gente precisa definir essa atividade filosófica, a gente vai continuar definindo isso sempre. E até hoje, no século XXI, tem pensadores que querem definir o que significa a filosofia, nesse sentido, né? Mas etimologicamente é isso que significa. E os gregos entendiam ela assim, né? Buscar essa sabedoria que não me
pertence, ok? Então ela era uma atividade de busca. Quais são os fatores que permitem que a filosofia surja lá na Grécia, né, no século VI antes de Cristo, ok? Bom, primeiro, o contexto geográfico da Grécia. Tá? Depois eu vou ver se o Léo consegue colocar um mapinha desse período aqui, nesse momento. Maravilha. O Léo colocou o mapa aí, você viu o mapa, né? Então nós temos o conceito de cidades e estados. A sociedade grega, ela é formada por vários povos. Então eles falavam o mesmo idioma. Eles se diziam pertencentes ao mesmo povo porque eles falavam o mesmo idioma. Eles moravam no mesmo lugar. Como você viu aí no mapa, eles moravam em várias cidades. Então eles tinham uma parte continental e uma parte feita de ilhas, a Grécia daquele período, né? Por que a gente chama de cidades-estado? Porque cada uma dessas cidades adquiriu a sua autonomia. Cada uma dessas cidades tinha a sua própria legislação, a sua própria forma de governo. Por isso que elas são cidades-estados, porque elas eram cidades autônomas, ok? Elas tinham uma dificuldade de estabelecer uma relação mais próxima entre elas, porque de um lado tinha o mar, do outro lado tinha montanhas altas. Então era mais fácil você sair de uma cidade grega e ir para outra por mar, né, de navio, do que você andar naquele território, que era um território muito montanhoso, muito acidentado, o território grego. Então, o comércio era feito necessariamente por barco. Era muito mais fácil você trocar mercadorias por barco, acabei de falar, gente. Eles tinham uma forma de governo aristocrática, né? Era um governo de poucos. Então, esses reis, esses governantes, eles eram geralmente definidos pela propriedade da terra. Então, eles tinham uma linhagem familiar, que era passada de geração em geração. Você sabe o que significa linhagem familiar, já estudou isso em história. Então, os governos desses territórios eram passados de geração em geração. Então, era um governo aristocrático e poucos participavam do governo. Esses são Atenas, que a gente já viu em outras aulas, né? Atenas tem uma experiência democrática. As viagens marítimas, elas começam a se tornar importantes para o povo grego. Por quê? Porque além dessas viagens entre essas cidades e estados gregos, eles começam a fazer comércio com outros lugares do mundo. Tudo isso vai ser importante. Por que isso é importante? Porque eles passam a conhecer culturas diferentes. Eles passam a relativizar a própria cultura deles. Eles estão entrando em contato com outros povos, então eles não bastam apenas fundamentar a própria cultura, a própria religião. Eles começam a relativizar isso. Então, o surgimento da ciência grega, da filosofia grega, também é pautado nisso, nessa relativização da cultura grega. Eles precisam encontrar algo que seja mais fundamental, mais universal, exatamente para fazer essas relações comerciais com outros povos, ok? O surgimento do alfabeto também é importante. Por quê? Porque quando você passa a escrever as leis, a escrever as ideias, essas ideias se tornam públicas. Quando você não tem essa transcrição de ideias, essa transcrição de leis, a palavra ela ficava restrita aos sacerdotes no templo, por exemplo. Tá? Então, quando o surgimento do alfabeto, eles passam a poder comunicar essas ideias para todo mundo. A gente tem, por exemplo, o poeta Homero, que era o grande educador grego, né? As crianças eram educadas, como é que elas eram educadas na Grécia Antiga? No período homérico, né? Elas aprendiam os poemas de Homero. Era o Homero que educava as crianças. Decorava aqueles poemas. Se você tem curiosidade, olha lá quantas páginas tem a Ilíada, quantas páginas tem a Odisseia, que são os dois grandes poemas de Homero. As crianças decoravam aquilo. Era assim que elas eram ilustradas, porque não tinha escrito, era só um contava para o outro, eles tinham que decorar aquele poema. Então, o surgimento do alfabeto também é fundamental para o surgimento da filosofia, porque você vai poder comunicar ideias, vai poder entrar, então, em debate, em discussão. O crescimento urbano, essas cidades vão começar a inchar, vão começar a crescer, vão começar a vir estrangeiros, morar em Atenas, em Esparta, em outras cidades gregas. Estrangeiros vão começar a morar nessas cidades, então vai ter um crescimento urbano, e a política democrática, a experiência da democracia grega, que é a substituição, no limite, né? É a substituição
de uma imposição de uma ideia pela violência física, pelo debate público de ideias. Né? Então, a política democrática é isso, é você eu não mais convenço o outro pela violência física, mas eu convenço o outro pelo meu discurso, o que é fundamental para a filosofia. Por quê? Uma das características da filosofia e da ciência é a gente poder debater ideias. Ninguém tem a verdade absoluta. Não existe uma pessoa que tem a verdade absoluta. Existe um debate de ideias onde a gente pode tentar, então, entrar em um consenso. Mas esse consenso ele é inalcançável, porque a gente sabe de partida que existem perspectivas diferentes, existem opiniões diferentes, existem argumentações diferentes, e a gente está nesse processo até hoje. 6 séculos antes de Cristo, o surgimento dessa filosofia, da ciência grega, a gente está até hoje, no século XXI, depois de Cristo, tentando, então, aumentar o nosso conhecimento, melhorar o nosso conhecimento sobre a realidade o tempo todo. Então, essas são as características fundamentais para o surgimento da filosofia. O que propicia que os gregos fizessem isso é exatamente essa construção de um conhecimento rigoroso, sistemático, pegar esses conhecimentos que eles tiveram com os outros povos, como eu disse, o exemplo da matemática egípcia, e criar um sistema de explicação do universo a partir destes conhecimentos fragmentados. Não que a matemática fosse em si fragmentada, mas eles juntam, por exemplo, a matemática com uma visão do universo, com uma investigação sobre o universo. A gente tem, por exemplo, o Pitágoras, né, que você conhece lá do Teorema de Pitágoras. Ele era um filósofo, então ele entendia que o mundo se explicava em linguagem matemática. Então ele usava a matemática não só para fazer cálculos, mas ele usava a matemática para poder entender o próprio universo, tá? Esse é só um exemplo de como eles pegaram esses conhecimentos antigos e criaram uma visão mais sistêmica do mundo, mais sistemática do mundo. Então, por isso que a filosofia, ela bebe desses conhecimentos antigos, mas ela começa mesmo, seu pontapé inicial é com esses fatores aqui na Grécia Antiga, ok? E então eles fundamentam esse conhecimento esse conceito de filosofias, que é buscar constantemente essa sabedoria, ok? Dúvidas, deixe nos comentários, ative o sininho, assine o canal para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até logo, pessoal!